Fala, rapaz, olha eu de novo. Eu vi que eu virei um Usto no começo e no fim do último vídeo. E se você não sabe o que eu tô falando, já vai pro último vídeo aí que eu gravei, tá? Que é a parte 1. Então esse vídeo é a parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, recomendo que você vá para o vídeo que eu vou botar aqui em cima. Você já é de casa, né? Recomendo que você dê aquele like, siga também para mais atividades. E se você tá incomodado que eu tô com delay, às vezes eu viro Usto, às vezes eu viro um OVNI aqui na gravação, a galera já tá meio que acostumada. Eu tô fazendo uma vaquinha, tá? Então vou deixar aqui na descrição a vaquinha que eu iniciei para que eu possa comprar um novo PC e aí a gente não possa passar esse perrengue. Eu travo muito aqui, não consigo fazer live, eu queria fazer live para vocês, não consigo. Vamos do jeito que dá e aí a gente vai caminhando junto para evolução, né? Seja de conteúdo, seja de equipamento e vamos que vamos. Nessa parte 2 do Guia Sage, a gente vai falar sobre temas como usabilidade dos recursos, gerenciamento dos recursos, que é muito importante, custo da queima de combustível, onde você vai gastar mais, onde você vai gastar menos, aprimoramento e manufatura, o tão esperado combate e também o ganho de level e progressão. Você vai ganhar XP, LP, já tô dando umas dicas aqui, né? Por fim, mais detalhes do ganho de Atlas, que você vai ganhar a todo momento durante o jogo. Já virei um MUD aqui, não sou mais Ustor. Então vamos para... A gente já viu isso aqui. Vamos para usabilidade dos recursos. O quarto e último contribuinte para escassez é a utilidade dos recursos. Então a gente vai fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Digamos que a gente tem dois recursos igualmente abundantes e um desses recursos é usado durante as batalhas e viagens e o outro é usado apenas para viagens. Nesse critério aí, o primeiro será 2 vezes mais escassos do que o segundo, porque é 2 vezes mais útil. Essa ideia de utilidade se tornará cada vez mais importante no ecossistema, tá? E causará aquela arbitragem que você vai poder fazer de compra na baixa e venda na alta de acordo com a demanda dos recursos que você tem em posse. Então, se você tem, por exemplo, muita munição, estourou uma guerra, parabéns, você vai poder vender ela mais caro do que você comprou, provavelmente. E aqui eles falam sobre isso, guerra, munição, então eu gravei aqui, mas já contei a historinha para vocês de como é que funciona. Então, no início, a distribuição é relativamente igual de utilidade em todos os ativos na economia. Mas à medida que os jogadores entram em contato com a economia mais a fundo, mais recursos e ativos ficam disponíveis para criar de tempo em tempo, essa distribuição será mais desigual. Como eu falei do exemplo lá da guerra, né? Você vai ver uma representação agora de um exemplo de escassez. Vamos lá. Então eu estou mostrando para vocês aqui esse fluxogramazinho, né? Onde ele mostra aqui a geração de recurso B e a geração de recurso A. Então a geração de recurso A, você gera 2, a B também. Então você tem um uso total da geração de recurso A, que você usa 2 e o excesso vem nada de excesso. Então você consegue aproveitar toda a geração de recurso A. Já a geração de recurso B, você só aproveita um e o outro fica de excesso. E vai para a economia 2 recursos A e 1 recurso B. Vocês vão entender. O recurso B não é tão útil quanto o recurso A. Apenas 1 de B é usado na economia, enquanto 2 são usados de A. Ou seja, a representação desse fluxogramazinho. Para quem estudou química sabe como é que funciona mais ou menos essa historinha aqui. Então, tem um excedente aqui, tem o excedente do recurso B que vai ficar para basicamente quando você conseguir juntar mais para equiparar o uso total do recurso B, é como se fosse um troco aqui. Por exemplo, uma coisa custa R$10 e você tem R$15. Então você gasta 10, você vai ficar com 5 e aí você vai ter que esperar esses 5 se transformar em 10 para você ter um novo recurso, né? É mais ou menos isso aqui, tá? Então a equipe econômica também pode mitigar tais assimetrias por meio de alavancas poderosas. Vamos para gerenciamento de recursos. Então você está lá com os seus recursos e vai ser necessário para esses recursos, e um aspecto muito importante da economia do jogo é justamente a queima dos 4 R's. A gente já falou aqui dos recursos, né? Que são comida, toolkit, ferramenta, munição
e você vai precisar usar elas para diferentes atividades. Viajar, minerar ou lutar, eles usarão os 4 R's. O combustível é usado para as viagens e combate, então fica ligado. Os combustíveis são usados para viagem e combate. Já a comida é usada para mineração e combate. Já viu aí que combate aparece 2 vezes. O kit de ferramentas e munição são usados Pra quê? Adivinha? Pra quê? combate. Embora as recompensas pelo combate sejam ótimas, os custos dos recursos também é alto. Como você viu aí, combate você vai precisar de praticamente tudo, tá? Você já pega a visão porque você pode se especializar em fornecer materiais para quem quiser ir pro combate, vai ter que gastar, tá? Ele não vai ter tanto tempo assim de produzir os itens, só que se ele ficar semanas anteriores produzindo, por exemplo, munição e toolkit para levar para o combate. Fora isso, eu sei que tem pessoas com poderes aquisitivos para comprar esses itens na mão das pessoas que vão manufaturar esses itens, como eu, como você. Então fica ligado nos itens que eu vou falar, porque eles vão ser de suma importância e você já pode ir anotando aí para já focar no que você quer logo quando começar. Então os jogadores eles vão poder extrair hidrogênio, orgânicos, ferro e cobre e vão ter que refinar eles em uma estação especial. A base da cadeia ali provavelmente vai ser a produção e extração de hidrogênio, orgânicos, ferro e cobre, que vão ser refinados na estação espacial. Hidrogênio para combustível, orgânico para comida, ferro para toolkit e cobre para munição. Então os jogadores gastarão uma parte do seu tempo minerando para financiar suas atividades não mineradoras ou fornecerem no mercado, se quiser, para comprar os R4. Se não quiserem dedicar esse tempo para minerar os 20 Rs, que são os 20 recursos como hidrogênio, orgânico, ferro, cobre, eles poderão comprar diretamente das pessoas que vão fornecer no Marketplace. Cada recurso ela tem uma taxa aí diferente de conversão. Por exemplo, vai ser necessário um orgânico para um de alimento e vai ser necessário 5 de hidrogênio para fazer um combustível até agora. Isso pode mudar. Assim como na mineração, naves maiores usarão exponencialmente mais R4 ao operar. Ou seja, as naves maiores elas vão ter exponencialmente a capacidade de mineração sobre as naves menores, mas também terão exponencialmente mais gastos de R4 para operar, seja lá qual for a sua operação. Justamente traz aquele questionamento: vale a pena eu vender a qualquer preço as minhas naves menores para pegar uma maior? Depende, porque você tem que considerar também os gastos. Seus gastos vão aumentar junto com o seu faturamento, tá? Então você tem que pôr isso na balança na hora de sair vendendo as suas naves. Não acho que é errado, mas também não acho que é certo você fazer isso a qualquer preço. E outra coisa que a gente viu aqui, que combustível e comida vão ser mais lineares, então sempre vai ter uma demanda por eles. Seria prudente você ter eles em maior quantidade, porque você vai precisar e também você vai precisar fornecer a qualquer momento, tá? Então vai ter uma demanda ali quase que o tempo inteiro. E para combate você vai precisar de combustível também, e mais abundante você vai precisar de toolkit e munição. Se você vê que está se aproximando uma guerra, ou se já quiser estocar agora pensando na guerra, você estoca toolkit e munição. Não são excludentes, você pode simplesmente focar no combustível e comida para eles serem perenes na sua gestão de risco e deixar também uma quantidade de toolkit e munição para quando ocorrerem os picos de guerra. Pegou a visão aí, né? A economia do Sage terá que alocar seu tempo de forma eficiente para melhor atender às necessidades da facção. Se muitos jogadores estiverem extraindo os 20 Rs, a defesa e as bases estelares podem ser uma baixa no sistema, ou seja, alguém pode chegar lá e atacar. Isso pode fazer também com que os preços dos 4 Rs caia no mercado aberto, nesse período de tempo específico. Um fluxo de oferta geralmente leva a uma queda de preços. Agora, eu não me liguei aí o quanto uma atividade situacional e local pode afetar a todo o mercado, né? Porque aqui eles falam que isso pode fazer com que os preços caiam, mas os preços o quê? Geral ou só da região que você deixou desprotegida? E da mesma forma, se os jogadores se concentrarem demais no combate, ou seja, você pode fornecer lá os toolkits e a munição para eles, e não o suficiente na extração de recursos,
eles provavelmente verão os preços muito altos de 4Rs no mercado aberto, potencialmente desgastando a economia a uma paralisia. Então, temos que ver o quanto isso vai ser local e quanto isso vai ser geral para afetar todo o mercado. Mas você tem que ter consciência que esses tipos de R4 vão influenciar diretamente na sua gameplay. Jogadores e facções terão que tomar decisões difíceis sobre a alocação de tempo para melhor apoiar a macroeconomia. Então precisa de uma coordenação da guild. Como eu falei, a gente vai precisar trabalhar em grupo e em guild. Se você não segue o Status Brasil, se você não segue o Espaço Contínuo, você vai estar fora dessa caixinha aí da guild e vai ser muito mais difícil, quiçá impossível você jogar isso sozinho, tá? Qualquer coisa, fala comigo no Instagram, se tiver alguma dúvida, fala comigo no Instagram do Status Brasil, que eu tô sempre por lá. Ou, se você quiser também cair direto lá na guild, eu vou deixar na descrição, e a guild é Espaço Contínuo. Então teremos aí o lançamento, aqui tá citando a DevNet. Para quem não sabe, a DevNet é uma rede de testes, então ela não vai estar totalmente integrada na blockchain, que serve justamente para os desenvolvedores balancearem o game antes de lançarem ele para todo mundo. Então as ações de queima de combustível estão atualmente definidas como viagem de impulso, viagem de salto, saída planetária e combate. A gente vai ver agora um gráfico explicando tudo isso, tá? O encontro de combate, você vê que essa linha aqui vermelha é gigante, é tipo exponencialmente maior do que o segundo colocado, que é o salto de uma unidade de Atlas. Tá traduzido aqui, mas enfim, né? Aqui, esse gráfico, ele fala do custo da queima de combustível por ação. Então isso aqui é combustível, tá? A gente já consegue ver aí que combate vai usar muito combustível, além de todas as outras coisas, tá? Todos os outros R4s. Então, vão ter algumas categorias, como a gente viu aqui. Repetindo, viagem de impulso, viagem de salto, saída planetária e combate. Tudo isso está exemplificado nesse gráfico, tá? Combate, vermelho. Salto, azul. Impulso, laranja. Verde, saída da atmosfera do planeta. E emissão base de combustível é basicamente se você estiver ali parado, né? Ou planando, sei lá, como é que vai funcionar, mas isso vai depender também da jogabilidade. Haverá várias ações de consumo de R4. Vou explicar agora como é que esse gráfico funciona. Então, salto, combustível alto, o azul. Impulso, combustível médio, o laranja. Saída da atmosfera, combustível baixo, tá? Isso é tudo uso de combustível. O combate vai usar comida, munição, tudo em custo alto. Então, a guerra é muito cara, tá? Como retratando a nossa realidade. Para você fazer uma guerra, você precisa de um custo alto. Eu não vou nem citar qual é a guerra que tá rolando, porque eu não quero que esse vídeo caia. Então, vamos aqui para mineração. Você gosta de minerar? Eu gosto de minerar. Eu provavelmente vou estar na base ali da cadeia inicialmente. Mas também vou separar uma quantidade da minha frota para a guerra. O custo é alto, mas se você não tiver muitas naves, assim, uma nave gigante, você vai poder gerenciar o risco ali e mandar uma nave ou outra para a batalha, tá? E ajudar a sua facção lá na batalha. Dá para fazer tudo e eu vou abordar durante os outros vídeos quais são as melhores estratégias, tá? Para você conseguir mitigar os seus riscos e participar de toda a economia, seja na batalha, seja na manufatura, seja na mineração, que como a gente tá vendo, usa comida e é um custo baixo. E a manufatura, você não usa os 4Rs, a atualização também não, e se você ficar inativo, também não. Eles não citam aqui a emissão base de combustível, mas geralmente deve ser se você estiver parado, talvez, ou inativo. Então vamos para aprimoramento e manufatura. Manufatura a gente já viu que não usa os 4Rs, né? Na primeira interação com o Sage, já fica ligado que você já vai chegar dominando a parada. Se você ver esse vídeo, mandar pra galera, dar like e se inscrever no canal. Na primeira interação, a atualização e a criação são relativamente simples. Então os jogadores reunirão recursos ali, né, os 4Rs, como combustível para sua nave ou criar materiais de atualização de Starbase. E a gente viu que não usa os 4Rs, né? Os 4Rs que ele falou é para a nave. Então esses materiais são usados para atualizar bases estelares. Outros consumíveis e ativos serão introduzidos lentamente na economia após o lançamento. Então não espere que vai ser instantaneamente, porque lentamente a gente já sabe como é o longo prazo, né? Se você está aqui ouvindo isso é porque você concorda e já está alinhado com esse canal. Esse canal aqui visa um longo prazo, mas você pode
conseguir ganhos de curto prazo aqui também, tá? Só ficar ligado nisso aí, nessas informações todas, você consegue lucro para amanhã, se você quiser. Então, crafting é bastante simples, tá? Cada material de atualização da Starbase, ela precisará de 2 entradas diferentes de R20. R20 são os outros recursos, tá? São 20 recursos dispersos pela galáxia, e você vai ter que encontrá-los, refiná-los e transformar em outras coisas, de quantidades diferentes, tá? Então você vai precisar ali de duas entradas, não entendi muito bem como são essas 2 entradas, mas a quantidade vão ser diferentes, para criar esse processo aí de material e atualização da Starbase. Depois de algum tempo, os ativos criados estarão disponíveis para retirada. Provavelmente não vai ser instantâneo, vai ser com sinergia com o que a gente já vem falado. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu recomendo muito que você veja, porque você vai entender muito mais se você viu como essa retirada de recursos que vai estar totalmente ligada com a dureza dos recursos, tá? A quantidade de tempo que você vai levar para minerar esses recursos que tem ligação direta com o tamanho da sua nave. Se você não sabe isso, tá boiando, veja o primeiro vídeo. Veja a primeira parte desse guia. Então, como você pode imaginar, eu vou ler isso aí porque eu achei interessante. Materiais de atualizações mais raros, absorvedores de radiação. Se você já vê um absorvedor de radiação, já corre para chamar a galera para minerar. Como a gente já viu, não vai dar para fazer as coisas sozinhos porque vai ter gente à espreita. Então, atualizar uma base estelar é um dos aspectos mais exclusivos da economia do Star Atlas. Cada facção irá ter a oportunidade e a responsabilidade de defender suas regiões no espaço. Construir e atualizar as bases estelares, a gente já viu que vai ser um ato em conjunto. O conjunto de construção de uma Starbase é insignificante, então para você chegar lá e formar o Tier 0, né, o nível 0 da sua Starbase, é insignificante. E esse insignificante levaria apenas algumas horas para alguns jogadores criarem uma base estelar nível 0. Então você já vê qual é a proporção. Se é insignificante e vai levar 2 horas, o que é significante? Uma semana? 2 semanas? Vamos ver no decorrer aí do game. E isso você tem que juntar com alguns jogadores. Você não vai fazer sozinho, porque aí provavelmente você vai gastar muito mais tempo. A estação de uma Starbase, por outro lado, é bastante cara. Fica ligado aí na atualização, porque no nível 0 é praticamente de graça, você vai ter que juntar com algumas pessoas e levar umas 2 horas para fazer. Essa atualização já vai ter um custo maior e provavelmente vai ter um tempo maior para você construir ela. Então demanda esforço em grupo, como a gente já vem falando, intrinsecamente ligados ao número de atores na economia. Quanto mais gente, mais rápido. Todos devem se esforçar dentro de uma facção para obter sucesso. Então, trabalhe em equipe dentro da facção e defender a sua região no espaço. Então você vai ter que construir e defender ao mesmo tempo. Não você, mas a equipe. Então, uma equipe fica para defesa, outra para construção e aí todo mundo ganha. A lógica é simples. Em média, espera-se que cada jogador contribua com algo para atualizar a Starbase. Se todos os jogadores contribuíssem igualmente, isso seria um compromisso de tempo relativamente pequeno, né? Molezinha ali para todo mundo de boa, com o interesse ali ligado, ficaria mais rápido. E o tempo para cada jogador mais curto. No entanto, tem porém, porque a gente vive uma sociedade que é individualista. Então a gente precisa levar essa realidade e é muito bom que o Star Atlas leve essa realidade projetada em um game. Isso é essencial, tá? Porque ninguém aqui é santinho. A não ser que você participe da vaquinha do Star Atlas Brasil, aí você vai ser caracterizado como santinho. Brincadeiras à parte, alguns jogadores estarão mais interessados em atacar outras bases estelares de facções ou ter que defender a sua, porque cada um sabe onde é que dói o calo, né? Assim, a responsabilidade de atualizar e manter a Starbase cairá nas mãos de alguns poucos selecionados, enquanto outros se concentram na mineração e no combate. A chave é que cada jogador é devidamente recompensado pelos seus esforços econômicos. Então, o jogador que não está fazendo nada ele não vai ganhar nada, o jogador que está ali defendendo ele vai ganhar proporcionalmente à defesa dele, e assim vai. Então, se todo mundo fosse para atualizar, por exemplo, a Starbase, alguns outros aspectos ficariam desprotegidos e não é nem recomendado que isso aconteça. Por isso a gente precisa de uma coordenação de guild. Tá, então, se você não tem, vem pro pai. Passo contínuo, na veia. Deixar o link na descrição aí. E lá a gente já tá com conversas bem avançadas e já teve reuniões para a gente conseguir se organizar para fazer isso aqui, tá? Vamos continuar. Combate. Combate é bom.
caro, mas bom, podemos fazer com a gestão de risco adequada. As equipes de economia e design do jogo, do Star Atlas, acreditam que o combate deve ser adequadamente recompensado. Então, Vamos gastar muito, mas também a recompensa é forte. o combate recompensa duas estatísticas extremamente valiosas. Então vamos conhecer aí mais duas variáveis aí na equação Star Atlas, né? Que é o XP e o LP. O LP, para quem me segue aqui no canal e nas redes sociais, já sabe que LP significa Loyalty Points, tá? Então grava esse nome aí. Junto com o XP, é claro. Fiz uma conexão ali, verde é XP e azul é Loyalty Points. Então, o primeiro, o XP, você vai precisar dele primeiramente para nivelar a sua licença de piloto para utilizar naves maiores. Então, se você já tem uma nave maior, você vai precisar pegar XP rápido. E o LP, por sua vez, que é o Loyalty Points, ele vai ser de acesso exclusivo para a LP Store. E o Loyalty Points tem um papel muito importante, que não é só o acesso à LP Store, que vai ser um acesso ali exclusivo para você pegar algumas skins, alguns itens cosméticos, mas é a medida também que as emissões de Atlas são balizadas no ecossistema Sage. E é bem importante isso e a gente vai dissertar mais sobre. Além de XP e LP, os jogadores receberão loot após derrota de inimigos no Sage, relacionados à carga do oponente destruído. Ou seja, guerra, custo alto, Uso de quê? toolkit e munição. Muitos ativos se foram para todo sempre, ou seja, vão ter destruição de ativos, basicamente a carga e o loot, ocasionando ali a depreciação e a destruição dos ativos, como eu falei. Alguns itens podem ser recuperados de um combate, outros não. Então alguns itens você vai conseguir recuperar da nave que você destruiu, né? Que você conseguiu ali destruir, outros vão ser queimados para sempre, tá? Com sérias consequências. Para resumir, os jogadores serão recompensados com loot drops de XP e LP por participar de um encontro de combate. Então vai ter muita coisa, você vai ganhar uma cestinha ali de up, né? Você vai conseguir upar mais rápido se enfrentando em combate. Mas calma lá, porque os custos de combate já tem aqueles custos que a gente já vem falando há muito tempo, né? Os custos de combate são combustível, comida e munição. Então fique muito atento com esses 3 dos 4 R's. Um jogador pode curar com kit de ferramenta, então vai servir ali como heal, né? E assim, o combate é o tipo de atividade econômica mais cara do Sage, né? Como a gente já vem falando durante todo esse guia. E a chave é que a produção e o combate andam de mãos dadas na economia, ou seja, quem produz combustível, comida e munição em abundância, refinados, vão poder fornecer para as pessoas que vão comprar para ir para o combate. Por isso que essa produção e o combate andam de mãos dadas. Vamos agora para o ganho de level. No Sage, ações específicas recompensam os jogadores com XP. Então, algumas coisas ali, que não precisa ser guerra, tá? Vão te recompensar com XP. Incluem reparos e atualizações de Starbase. Então, XP. Entretanto, Porém, todavia, os encontros de combates com facções opostas, destruindo Starbases, derrubando planetas, entre outros, ou seja, derrubando planetas, você lembra de quê? Das naves de bombardeio, né? Proezas mais perigosas recompensarão naturalmente jogadores com mais XP, e a aquisição de XP aumentará com o tamanho da frota de um jogador. Falando aí de novo sobre as frotas, né? Quanto maior a frota, maior a aquisição de XP também. No início do Sage, todos os jogadores começarão com as mesmas habilidades e classificação. Cabe ao jogador para realizar tarefas épicas e ganhar XP rapidamente para subir seu nível e equipar naves maiores, como a gente já comentou. Jogadores com grandes frotas começarão a subir de nível mais rapidamente, enquanto pequenos proprietários de nave, em contrapartida, permanecerão na velocidade de ganhos de níveis mais lenta. ou tartaruga se você tiver um airbike. No lançamento, haverá 100 níveis para jogadores ascender. Os níveis mais altos são extremamente difíceis de alcançar e são reservados para jogadores mais comprometidos e também que tenham investido em naves maiores. Ou seja, a cada nível alcançado, o outro nível é mais difícil, tá? Que o anterior. Não é linear. Você vai, por exemplo, o nível 5... é mais difícil do que o nível 4, que é mais difícil do que o nível 3, então você vai demorar mais tempo, por exemplo, de upar do nível 5 para o nível 6 do que do nível 3 para o nível 4. E assim você vai escalando, tá? Você não precisa iniciar rico, não. E se você quiser acompanhar a minha trajetória para saber o que eu tô fazendo e também poder ali dar aquela espionada, é só me seguir nas redes sociais e também se inscrever no canal, né? Porque senão você não vai saber de nada.
Dessa forma, a economia do Sage ela começará lentamente após o seu lançamento. Os jogadores irão também construir lentamente suas frotas à medida que sobe de níveis, pegam XP e evolui suas frotas. E com o passar do tempo, os jogadores começarão a formar grupos cada vez maiores, com frotas que terão enorme poder produtivo e destrutivo. Importante aqui, prevemos que nos primeiros dias serão quando os jogadores economicamente mais experientes Economicamente mais experiente é ótimo. ganharão uma vantagem, levando a movimentos ainda mais devastadores no final do jogo. Então, se ele investiu muito e tiver uma constância ali, ele vai ficar na frente, tá? Então é a vida, galera. Quem começa com menos vai ter chance de ascender, tá? Vai ter chance de ter uma frota maior, mas quem realmente começar com mais grana vai ter uma vantagem aí no começo do game. Porque ele vai conseguir evoluir as frotas, as starbases mais rapidamente, ganhar mais XP e vai gerando todo essa bola de neve, né? Com as naves maiores que geram ganhos exponenciais, diferentes dos recursos que são ganhos lineares que você pode gerar uma exponencialidade com as naves. Se você tá aqui até agora e não viu a parte 1, pelo amor de Deus, né? Não vou nem comentar, mas vai estar ou no final do vídeo ou na descrição. Então vamos falar mais um pouco aqui sobre o ganho de Atlas, né? Apesar de tudo que a gente falou aqui que vai incluir o ganho de Atlas. À medida que o Sage se desenvolve, planejamos estender as maneiras pelas quais os jogadores podem ganhar emissões de Loyalty Points, que está diretamente ligada à emissão de Atlas. A aquisição de Loyalty Points, LP, será exponencialmente mais rápida para naves maiores, por isso que quem começar com maior grana vai poder ter uma vantagem maior. Assim como as emissões de Atlas no score, cresce exponencialmente com o tamanho da nave. Os ganhos de Loyalty Points são baseados em esforço, então se você não se esforçar, você não vai ganhar. Alguém disposto a se esforçar mais será recompensado a uma taxa mais alta. E tá aí os ratos que vão ficar o dia todo jogando e vão poder escalar e cada vez ter naves maiores e cada vez ter mais XP, Loyalty Points e conseguir ganhar mais com isso. Eu pretendo ser um deles. E se você pretende também, segue aí nos links que eu deixei aqui na descrição e vamos junto. No final de um período, as emissões de Atlas serão divididas entre os jogadores do Sage com base na sua parcela de Loyalty Points do total de Loyalty Points ganho da sua facção. Ou seja, se você contribuiu com 1% para sua facção, você vai ganhar 1% do total de Atlas que a sua facção ganhar. Tem esse cálculo aqui maluco que eu não entendo nada, quem entender aí, tamo junto e fala aqui nos comentários. Se você é um gênio e entendeu isso aí, manda essa explicação aí nos comentários para ajudar o seu tio. Lojas de pontos de lealdade, aquela loja que a gente falou um pouco mais acima, né? Que vão dar acesso a um mercado exclusivo que permite que eles comprem itens cosméticos para enfeitar seus ativos em Atlas. E pode ser distintivos, skins, animais de estimação e muito mais. Então, isso nunca dará ao jogador uma vantagem de poder por nave, por exemplo. E aqui está a conclusão, falando que a gente precisa de muita coordenação e eficiência, né? Assim como no mundo real, e a gente vai precisar se organizar em guilds, tá? Aqui eles citam as guilds, tá? Nossas guilds poderosas, sem dúvida, lerão esse documento várias vezes. E você provavelmente vai ter que ver esse vídeo várias vezes até entender tudo, tá? Depende também do nível de acompanhamento que você tem com esse canal. Porque se você tem um acompanhamento bom desse canal, você já pega aí de primeira, né? Ou de segunda até. Então é isso, meus queridos. Esse foi o guia definitivo, tá? Para você não sair aqui com nenhuma dúvida sobre a economia do Sage, como é que vai funcionar, quanto você pode tirar vantagem, quanto você pode lucrar com o Sage, tá? E tá tudo aqui nesse guia. E eu vou postar mais vídeos sobre, por exemplo, a venda de lands, outras vendas de naves que surgiram. Então já saiu conteúdo sobre land, saiu conteúdo também sobre venda de naves titã. Se você tem um interesse de adquirir uma nave titã, ela vai sair com 80% de desconto já na venda dos desenvolvedores. Então eles já vão lançar aí, por exemplo, uma nave que custa 5 milhões por 1 milhão e você vai ficar ganhando ali o valor de 5 milhões no stake de Atlas, que vai derramar um pouco de Atlas no mercado. Então fica atento, dependendo também de quando esse vídeo sair, né? Mas é basicamente isso, então siga aí os links, tá? Se você quiser mais informações sobre isso, porque tem muita coisa. Isso aqui é uma pequena parte, não é mais essencial, mas é uma pequena parte do que está disponível
aí que eu vou trazer com mais detalhes e aqui a gente vai dissecando informação, tá? Então, se você quiser informação dissecada aos mínimos detalhes, segue esse canal e também segue os links aí que eu vou deixar na descrição, tudo exemplificado para vocês. E é isso, acho que não tem muito mais o que falar. Te vejo no Sage, tamo junto, falou e tchau.